Escritor Helder Raimundo, projeto Lendo com o Autor. Hoje eu apresentarei um pouco do livro Freud, Além do Inconsciente, da coleção Epopeia das Letras. É o terceiro volume da coleção Epopeia das Letras. O primeiro traz Platão Além da Caverna, o segundo Shakespeare Entre o Ser e o Não Ser, e esse terceiro que eu vos apresento hoje, Freud, Além do Inconsciente, do neurologista ao exilado. É uma obra que eu publiquei com a editora Iluminari, do Rio Grande do Sul, e que apresenta os principais trechos, as principais explicações do pensamento, da teoria freudiana, por assim dizer. O subtítulo já deixa claro qual que é a minha intenção. Do neurologista ao exilado. Esse livro está disponível na forma de e-book na Amazon, em breve na versão física também. Quem quiser comprar pela versão direta, eu também consigo entregar. Enfim, fiquem à vontade. O meu canal tem todos os links de acesso na descrição do canal. Escritor Helder Raimundo. E aqui a proposta do livro. Em Freud, Além do Inconsciente, o leitor poderá percorrer a evolução do pensamento freudiano, acompanhando os avanços e recuos que Freud teve enquanto fazia experimentações em seu trabalho clínico, ao mesmo tempo em que descobria e aperfeiçoava a psicanálise. O livro é pensado para ser acessível tanto ao leitor leigo quanto ao especialista, se convertendo em um excelente material de pesquisa útil para rememorar ou ter uma noção mais completa de todo o pensamento e do arcabouço da teoria e da prática freudiana. Ao leitor que não pode ler tudo que Freud escreveu, encontrará nesse livro a possibilidade de conhecer o pensamento do autor, do neurologista austríaco, do psicanalista austríaco. O Freud, ele nasceu em 1856 e morreu em 1939. Aqui no resumo da biografia, o meu livro não foca na biografia, ele foca mais na obra. Eu coloquei aqui, foi um médico neurologista, importante psicólogo austríaco, considerado pai da psicanálise e que influiu e muito na psicologia social contemporânea. Desde pequeno mostrou-se um brilhante aluno, aos 17 anos ingressou na Universidade de Viena, no curso de Medicina. De 1876 a 1882, trabalhou com vários especialistas, concentrou-se em pesquisas sobre a histologia do sistema nervoso e já revelava grande interesse pelo estudo das enfermidades mentais, bem como pelos métodos utilizados em seu tratamento. Trabalhou também no Instituto de Anatomia, sobre a orientação de Meinert, concluiu o curso de medicina em 1881 e resolveu tornar-se um clínico especializado em neurologia. Durante alguns anos, Freud trabalhou em uma clínica neurológica para crianças, onde se destacou por ter descoberto uma paralisia cerebral que mais tarde passou a ser conhecida pelo seu nome. Enfim, eu não foco muito no aspecto biográfico, mas no aspecto das obras. A organização desse livro ela está da seguinte maneira. O início tem o título da obra que o Freud escreveu, seguido do título há recortes, ou seja, trechos do que Freud colocou, o que é mais importante em cada obra. Então eu pulo aqueles aspectos que hoje são secundários para ir direto ao cerne de cada obra. Logo na sequência, nós temos a explicação do que aquilo quer dizer, a explicação do que cada obra, cada trecho quer dizer. Sem mais delongas, vamos pular já dos elementos pré-textuais do livro para os elementos textuais. Há um sumário, o sumário aqui ele está bem resumido, porque eu coloquei tantos textos de Freud aqui dentro, que se eu fosse colocar um sumário completo, eu gastaria umas 5, 6 páginas só de sumário. Então é necessário você acompanhar aqui pela data de publicação de cada uma das obras, e aí você encontrará o subsídio, o material que você procura. A primeira parte do livro, aqui já na página 13, fala sobre as publicações pré-psicanalíticas e alguns esboços que o Freud fez. O livro não apresenta só obras publicadas, apresenta também esboços que não foram publicados durante a vida do autor. Por que pré-psicanálise? Porque é o pensamento do Freud antes dele ingressar no que viria a ser chamado de psicanálise. O título desse primeiro, Relatório sobre meus estudos em Paris e Berlim, 1886.
O início do texto relata o desvio do interesse científico de Freud na neurologia para a psicologia. O tema eleito era anatomia do sistema nervoso. Sua mente estava povoada com o problema da histeria e do hipnotismo. O interesse pelo renomado professor Jean-Martin Charcot, que praticava hipnose no Salpêtrière, na França. Então o Freud, ele queria saber o que acontecia com certos sintomas que na época eram chamados de histerias, por que não achava a causa física de algumas enfermidades, e ficou sabendo que o Jean-Martin Charcot tinha obtido êxito no diagnóstico e tratamento desses sintomas. A fala de Freud aqui: estudo no hospital do Salpêtrière. Tinha escolhido o estudo das atrofias e degenerações secundárias que se seguem às afecções do cérebro das crianças. Aqui é tudo fala de Freud. O estado mórbido da histeria é caracterizado apenas em sinais negativos. Freud sobre Charcot: não me parecia, em absoluto, que ele fosse um desses homens que se mostram mais encantados com aquilo que é raro do que com aquilo que é comum. E a tendência geral da sua mente leva-me a supor que ele não consegue descansar enquanto não descreve e classifica corretamente algum fenômeno que o interessa, mas dorme tranquilamente sem ter chegado à explicação fisiológica do fenômeno em questão. Esses textos são de Freud, escritos em 1886. O outro título é um prefácio à tradução das conferências sobre as doenças do sistema nervoso de Charcot. Freud explicando que traduziu para o alemão o texto do médico e professor Charcot, que havia deslocado seus estudos das degenerações orgânicas para as histerias. Observação de um caso grave de hemianestesia em um homem histérico, também em 1886. Freud: fui desafiado pelo meu mestre Hoflat, professor Meinert, a apresentar um caso de histeria masculina. Paciente Auguste P., de 29 anos. Filho de pai que morreu por causa da bebida e mãe que morreu pela tuberculose. O pai era violento com a mãe. Leu muito e exercitou-se no desenho, não se permitindo relacionamentos sociais nem divertimento. Via-se obrigado a refletir muito acerca de suas ambições, e por fazê-lo com tanta frequência, caía num estado de excitada fuga das ideias. O irmão do paciente, que levava uma vida desregrada, quis o apunhalar quando esse lhe cobrava um dinheiro emprestado. O paciente fugiu para casa, desmaiou e faz 3 anos que sofre com dores de cabeça, problemas de visão. O paciente foi acusado de roubo por uma mulher, teve palpitações violentas e, por uns 15 dias, esteve tão deprimido que pensou em suicídio. Ao mesmo tempo, um tremor muito intenso tomou conta de seus membros esquerdos. A metade esquerda do seu corpo ficou como se tivesse sido afetada por um acidente cerebral. Aqui, só para dar um título para vocês, eu começo citando vários trechos de obras de Freud. Na sequência, ao fim do volume, eu explico o que cada um significa. 2 breves resenhas. Os médicos deverão prestar mais atenção na neurastenia. E agora o famoso texto sobre histeria, que é publicado em 1888. O nome histeria tem origem nos primórdios da medicina e resulta do preconceito, superado somente nos dias atuais, que vincula as neuroses às doenças do aparelho sexual feminino. Agora aqui é tudo texto, tudo recortes do texto histeria. No início ele já dá uma definição do que é a histeria. Seu estudo era tido como indigno de observação clínica, como se fosse simulação e exageros. Sintomas: ataques convulsivos. Esses são precedidos de uma áurea peculiar, pressão no epigastro, constrição da garganta, latejamento nas têmporas, zumbido nos ouvidos ou parte desse complexo de sensações. As manifestações histéricas têm, preferentemente, a característica de serem exageradas.
Uma dor histérica é descrito pelo paciente como extremamente dolorosa. Pode-se dizer que a histeria é tão ignorante da ciência da estrutura do sistema nervoso como nós o somos antes de tê-lo aprendido. Os sintomas das afecções orgânicas, como se sabe, refletem a anatomia do órgão central e são as fontes mais fidedignas de nosso conhecimento a respeito dele. Freud. Os pacientes histéricos funcionam com um excesso de excitação no sistema nervoso. Excesso que se manifesta ora como inibidor, ora como irritante, deslocando-se com grande mobilidade dentro do sistema nervoso. Via de regra, um homem histérico, uma mulher histérica, não constitui o único membro neurótico do círculo familiar. Aqui eu já abordei a obra Histeria, as principais citações. Lá na frente explicarei para vocês. A primeira parte dos capítulos do meu livro apresenta sempre as contribuições freudianas para que você possa ter acesso ao que Freud escreveu. Depois é o que eu faço os comentários explicando. Apêndice, esteroepilepsia. Por um curto espaço de tempo, na esteroepilepsia, os pacientes procuram lutar contra as convulsões, precaver-se de lesões graves por ocasião de quedas e evitar situações perigosas. Um epiléptico pode até cair dentro do fogo, mas isso não acontece com os histéricos. Bom, aqui dá até vontade de explicar antes, né? Uma histeria, a pessoa ela se controla, são ataques mais ou menos controlados. Já uma pessoa que passa mal de verdade pode desmaiar no volante, dentre outros aspectos. Artigos sobre hipnotismo e sugestão. Esses artigos são de 1888 a 1892. E o trecho mais importante de todos eles é o que Freud escreve assim: a sugestão não pode produzir algo que não esteja contido na consciência ou nela introduzido. Nossa consciência, no entanto, apenas toma conhecimento do resultado final do movimento. Nada sabe da ação e da distribuição anatômica dos músculos isoladamente e nada sabe da distribuição anatômica dos nervos em relação aos músculos. Aqui ele já começa a ver a limitação da consciência, inclusive a nível orgânico. Resenha sobre hipnotismo do autor August Forel. Não há por que recear dizer algo francamente quando se trata de colocar de lado a dependência que se tinha em relação a uma autoridade, em favor da opinião própria, formada a partir do estudo dos fatos. Toda a educação social dos seres humanos se baseia numa repressão de ideias e motivações impróprias, e na substituição por outras melhores. No texto Hipnose, de 1891, cada vez que eu falo ano, eu estou falando um título que Freud aborda. Então, esse primeiro capítulo meu já abordou vários títulos aqui com vocês. Há pessoas que são impedidas de serem hipnotizadas justamente por sua vontade em serem hipnotizadas. Um caso de cura pelo hipnotismo. Trata-se de uma mãe que era incapaz de amamentar seu bebê recém-nascido. A mulher vomitava quando comia por causa da amamentação, embora insistisse em tentar amamentar. Freud conseguia fazer com que a mãe amamentasse a criança, porém a família nem lhe deu crédito pelo notável trabalho. Freud disse à mulher após superar o problema com outro filho: eu me senti envergonhada, porque uma coisa como a hipnose podia obter resultado, ao passo que eu, com toda a minha força de vontade, não conseguia nada. Tradução das conferências de Charcot. Aí o Freud diz aqui, citando Charcot: um trauma teria de ser definido como um acréscimo da excitação do sistema nervoso, que este é incapaz de fazer dissipar adequadamente pela reação motora. Espaço para comunicação preliminar, de 1896. Esboços para comunicação preliminar, de 1896, e carta a Joseph Brauer. Nossa terapia consiste em remover o resultado das ideias que não sofreram abreação, seja revivendo o trauma num estado de sonambulismo,
e então abre reagindo e corrigindo-o, seja trazendo para o plano da consciência normal sob hipnose relativamente superficial. Freud transforma-se em trauma psíquico toda a impressão que o sistema nervoso tem dificuldade em abolir por meio do pensamento associativo ou da reação motora. E aqui, novamente, eu estou citando vários trechos aqui para vocês, estou citando muita coisa, é um material riquíssimo. Uma folha dessa daria para você debruçar e fazer uma tese sobre isso. Então, assim, o livro realmente está repleto. Esse livro ele tem 240 e eu li 3 páginas com vocês ainda. Falta ler mais 2 até eu chegar nos meus comentários aqui. Algumas considerações para um estudo comparativo das paralisias motoras orgânicas histéricas, 1893. A histeria como sendo capaz de sintomas como a monoplegia. Extratos de documentos dirigidos a Flies. Tese 1. Não existe nenhuma neurastenia ou neurose análoga sem distúrbio da função sexual. Tese 3. A neurastenia nos homens, dada a sua etiologia, é acompanhada da relativa impotência. Tese 8. A histeria nas neuroses neurastênicas indica a repressão dos afetos concomitantes. Consideração da masturbação como causa de neurastenia. Conexão casual. Um neurastênico sexual sempre é, ao mesmo tempo, um neurastênico geral. Conclusões de Freud. As neuroses são inteiramente inevitáveis, como também inteiramente incuráveis. Aí a noção de cura para a psicanálise é uma noção extremamente rejeitada. Sobre a etiologia das principais neuroses. Então, cada vez que eu leio aqui, não sei se meu celular vai pegar, quando está em caixa alta, é um título que o Freud publicou e que eu citei aqui. Freud, a paranoia é um modo patológico na sua forma clássica de defesa, tal como a histeria, a neurose obsessiva e a confusão alucinatória. As pessoas se tornam paranoicas diante de coisas que não conseguem tolerar, desde que para isso tenha predisposição psíquica características. O alcoólatra jamais admitirá perante si mesmo que se tornou impotente por causa da bebida. Por mais que consiga tolerar o álcool, não consegue suportar esse conhecimento. Assim, é sua mulher a culpada, delírios de ciúme e assim por diante. O funcionário que foi preterido em sua promoção convence de que deve haver conspiração contra ele e de que devem estar a espioná-lo em sua sala. Não fosse isso, teria de admitir seu fracasso. Vocês estão vendo que eu estou lendo um texto aqui, que ele foi escrito entre 1892 e 1899. E mesmo assim, são temas super atuais. A insinceridade das mulheres começa quando elas omitem os sintomas sexuais característicos ao descreverem o que sentem. As neuroses de defesa. Freud, o afeto da autoconfiança pode ser transformado por diferentes processos psíquicos em outros afetos. Por exemplo, pode ser transformado em angústia, medo das consequências da ação a que se refere a autocensura. O sonho é uma saída para a tendência à autocensura, que costuma estar presente entre os sobreviventes. Indicação das percepções é o primeiro registro das percepções. É praticamente incapaz de se assomar à consciência e se dispõe conforme as associações por simultaneidade. Inconsciência é o segundo registro, dispondo de acordo com outras relações conceituais, igualmente sem acesso à consciência. Pré-consciência é a terceira transcrição, ligada a representações verbais e correspondendo ao nosso ego, reconhecido como tal. Essa consciência secundária do pensamento é posterior ao tempo e provavelmente se liga à ativação alucinatória das representações verbais, de modo que os neurônios da consciência seriam também neurônios da percepção e em si mesmos destituídos de sua memória. Freud,
Histeria não é a sexualidade repudiada, mas, antes, perversão repudiada. A arquitetura da histeria é outro título. As fantasias originam-se de uma combinação inconsciente e conforme determinadas tendências de coisas experimentadas e ouvidas. As fantasias são construídas por um processo de amálgama e distorção análoga à decomposição de um corpo químico que está combinado com outro. Pois o primeiro tipo de distorção consiste numa falsificação da memória por um processo de fragmentação, no qual especialmente as relações cronológicas são postas de lado. Freud, minha autoanálise é realmente a coisa mais essencial que me ocupa atualmente e promete adquirir o maior valor para mim se chegar a seu término. Verifiquei em meu caso a paixão pela mãe e o ciúme do pai, e agora considero isso como um evento universal do início da infância. A ideia do amor pela mãe e o repúdio, o medo do pai. Então, por associação, ele percebeu isso nele, era como se isso existisse em todo mundo. Como é que o histérico Hamlet consegue justificar suas palavras? Assim, a consciência nos chama a todos covardes. Como é que ele consegue explicar sua hesitação em vingar o pai assassinado através de seu tio? De que modo padece com obscura lembrança de que ele próprio planejou perpetrar a mesma ação contra seu pai por causa da paixão pela mãe? A verdadeira autoanálise é impossível. Senhores e senhoras, eu li com vocês ali o meu Freud, Além do Inconsciente, um vídeo longo, então o convite é fique mais um pouco para eu poder continuar, que eu não quero fragmentar. Eu li com vocês 1, 2, 5 páginas de citações de várias obras dos escritos pré-psicanalíticos do Freud. Estão disponíveis no meu Freud, Além do Inconsciente, do Neurologista ao Exilado. O e-book está custando R$13. É um preço baixíssimo para ter acesso a toda a teoria freudiana. Agora eu vou explicar para vocês o que eu li. Até agora eu só fiz citações, as principais citações. Por que eu coloquei as citações para vocês? Para que vocês não fiquem com palavras apenas do comentador, de quem estuda, que no caso sou eu, mas eu quero que você tenha acesso aos textos de Freud. Nessa primeira fase, há esboços, há textos que são confusos porque o autor não terminou, às vezes ele deixou com um erro de grafia, então eu mantive isso para ser o mais fiel possível ao pensamento freudiano. A ideia era justamente isso, essa. Às vezes um conceito não faltou clareza no início, porque são publicações que ele jogou cartas, esboços, dentre outros aspectos. Então esse primeiro volume, por assim dizer, que eu li para vocês, ele se divide em cartas, relatos de casos de pacientes e documentos não formais, rascunhos. Eu li parte de rascunhos para vocês aqui, que revelam o início da produção de Freud. Aqui eu já estou usando as minhas palavras para explicar o que eu acabei de ler e que você terá acesso no Freud Além do Inconsciente. Trabalhando como neurologista em Viena. Percebe-se que não tinha muito futuro se continuasse ali. A cidade é um centro cosmopolita, mas Freud precisava ter acesso a um material empírico de pesquisa. Consegue uma bolsa e vai para um estudo no hospital do Salpêtrière. A angústia freudiana, nesse meu primeiro capítulo que vos apresentei, existem pacientes que chegam até mim com sintomas que eu não consigo achar a causa orgânica. O que eu vou fazer para tratar esses pacientes? Eu simplesmente mandarei embora? Porque os médicos tradicionais austríacos de Viena diziam assim: eu vou avaliar, diagnosticar, fazer uma consulta, várias consultas com um dado paciente. Se eu não achar a causa física desse problema, dessa reclamação, um movimento no braço, se eu não achar justificativa no próprio braço ou em órgãos nervos que são associados ao braço, eu vou diagnosticar imediatamente que esse paciente está fingindo, ele está exagerando, que é fingimento, e mandarei para casa.
E o Freud, sendo neurologista, ele queria ver por trás dos sintomas físicos. A pergunta que ele se faz ali no início, no que nós chamamos hoje de pré-psicanálise, é o que leva uma pessoa a ter sintomas que não são verificáveis por causas físicas. E a partir daí que nós pensamos em sintomas mentais, transtornos mentais e toda sorte de diagnóstico que nós temos hoje em dia. Então, Freud, se a psicanálise freudiana hoje se afastou, se o método é totalmente obsoleto se comparado com as atuais, nós temos em Freud uma epistemologia que mostra que o ser humano é além da aparência, além da estrutura física. E é isso que eu estou vos apresentando no meu livro. Ali assim, no Hospital do Salpêtrière, Freud conhece Charcot, chamado de Napoleão das Loucas, e se encanta pelas técnicas do homem em relação à hipnose e as chamadas doenças histéricas. A partir de então, Freud deixa de focar somente no aspecto orgânico ou anatômico para procurar a origem dos sintomas na psicologia, nos traumas. Embora devemos salientar que até o fim da vida o autor acreditava na possibilidade de encontrar regiões físicas no cérebro que explicariam cada um de nossos sentimentos. Não no sentido moderno onde algumas áreas correspondem a determinadas funções, mas uma separação fragmentária e bem específica. Ou seja, ele achava que em um dado momento o que ele conjecturou enquanto teoria seria achado. Essa parte do cérebro causa isso, essa parte causa aquilo. Se aproximou bem do que nós temos hoje em dia. Freud diz assim: Charcot dava aulas enquanto examinava as pacientes e mostrava que grande parte dos sintomas era ligado a traumas. Por exemplo, a incapacidade de mover um braço ou mesmo de caminhar. É possível definir a diferença de uma histeria para uma doença orgânica. Anatomicamente, um problema no braço seria precedido de anormalidades nas partes constitutivas desse braço. Enfim, em cada aspecto que determina o movimento. Na histeria, pode acontecer do problema se manifestar sem respeitar as regras de funcionamento conhecidas pela medicina. No desmaio, por causa orgânica, o paciente pode até cair no fogo. Por histeria, irá cair se precavendo de qualquer dano acessório. Então tá dessa maneira aqui, não sei se você consegue visualizar, a parte negrita é a parte que eu cito novamente, a fala específica do autor, e a parte normal, sem destaque, é onde eu explico o que ele quis dizer. Aí aqui, quando Freud está falando sobre a histeria, Freud fala do hipnotismo e de sua eficácia, técnica que seria abandonada após alguns anos, pois era incerta e nem sempre produzia os resultados esperados. Freud foi taxado por seus colegas alemães de ser um charlatão. E na Alemanha, eles falavam que somente o homem francês, vulgo implicação pejorativa, questionando a sexualidade dos gentílicos da França, era submetido à histeria. E essas coisas bobas, pois no fundo as doenças ou eram orgânicas ou eram fingidas. Então Freud foi hostilizado pelos colegas. Os alemães estão cheios dessa ideia de vigor, homem, macho alfa, essas coisas. Quando o Freud fala que na França observou casos de histeria, os médicos largam ele falando sozinho. Isso é coisa de francês. Como se dissessem que, usando um vocabulário pejorativo, vocês me perdoem por isso, como se dissesse assim, na França são todos afeminados mesmo, aqui na Alemanha não ocorre. A França é igual mulher, e a mulher era vista como alguém aquém, de capacidades mentais inferiores. Aqui o Freud, na página 19 do meu livro, o Freud está tentando falar sobre as neuroses. Freud tenta analisar a si mesmo, daí surgiria mais tarde a psicanálise, e percebe desde cedo que as neuroses são incuráveis e que uma vida relativamente normal já é um progresso considerável. As explicações do funcionamento do cérebro são circunscritas em alguns pontos nas ciências da época.
Então tudo que ele coloca, a maior parte do que ele coloca para explicar o funcionamento do sistema nervoso, nós vamos ver na frente ali o projeto para a psicologia científica, são colocações que hoje são ultrapassadas. Por quê? Porque a medicina do final do século XIX até o século XXI avançou e avançou muito, a biologia, a bioquímica e por aí vai. Então, por isso, elas não servem para o nosso tempo. Permitem, porém, a compreensão de como o autor pensava. Entendeu? O que ele cita sobre o funcionamento do nosso sistema nervoso, às vezes não vai explicar uma situação nossa por questões de lógica e avanço da ciência. Mas eu coloquei tudo aqui, tal como ele escreveu, e fazendo as devidas considerações. Sobre o amor pela mãe. Eu estou na página 19 do meu Freud Além do Inconsciente. Ele chega a defender que em um momento todas as crianças amam seu genitor do sexo oposto e odeiam o do mesmo sexo. Mais tarde criaria o complexo de Édipo. Em relação ao pai, o bloqueio se deu devido ao homem ser insultado por alemães nazistas, tendo que sair da calçada e ir caminhar pelas ruas, sem se defender. O pequeno Freud nunca superou o trauma de seu pai herói não ter reagido diante do insulto. Voltaria no problema como uma forma de lidar com isso e entender os próprios conflitos. No fundo, o que mais nos marca é aquilo que não podemos mudar e foge do nosso controle. Então, Freud teve um trauma com o pai, Jacob, porque o pai era judeu, foi insultado por antissemitas e não fez nada. E a criança sempre pensa que o pai é o ser mais forte do mundo. Aí esse pai mais forte é jogado no meio da rua e não reage. Eu coloquei uma nota explicando aqui, tá no texto também, vou ler a nota para vocês. Nota: Jacob Freud, caminhando na calçada com o pequeno Sigmund, se depara com dois arruaceiros antissemitas, que chamam Jacob de judeu sujo e o empurra na lama. Na época era proibido ao judeu trafegar pela calçada. Sigmund, como todo filho que imagina o pai ser um herói, fica desapontado com a covardia, entre aspas, do genitor. O menino não fazia ideia do que era o antissemitismo e de como a atitude do pai fora sábia. Nossos traumas geralmente acontecem em momentos que não sabemos como reagir diante das situações da vida. Ou seja, o menino não entendia praticamente nada do que era do antissemitismo, por que o pai agia daquele modo. É uma criança. Então o Freud coloca que a nossa vida é tão complicada, viver é um projeto tão difícil. Ali no fim da vida ele fala que parece que o ser humano não foi feito para ser feliz, que o que mais nos afeta, o que mais nos destrói é aquilo que nos escapa. Por que a psicanálise, até hoje, ela é abordada? Eu já li com vocês o primeiro capítulo aqui, a primeira parte, por assim dizer. Ela é marcada por uma resenha. Porque acontecem coisas que nos desamparam. Você pode estar bem, 100%, achando que é o senhor de si, conquistando muito recurso material, conquistando muitas mulheres, homens, amores, sendo o centro das atenções em todas as festas, falando bem, sendo intelectual, e de repente um acidente de carro limita teu movimento, você perde as pernas, ou de repente você fica louco, surta, como é o caso que eu verei com vocês sobre o Daniel Paul Schreiber em Memórias de um Doente dos Nervos, que também está aqui. Então assim, gente, eu sei que esse vídeo está repleto de informações, e o que eu aconselho? Você pode gastar aí R$3, adquirir um e-book, compreender um pouco mais de Freud. Eu falei com vocês a primeira parte. No meu próximo vídeo eu vou falar sobre um livro abandonado, um projeto abandonado por Freud, que é o Projeto para uma Psicologia Científica. Se deliciem, aproveitem e lembre-se, os vídeos do Lendo com o Autor de Freud serão todos longos. Cerrem fileiras para continuar comigo. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado, deixa aí seu comentário, deixa aí sua discussão. Se você é um pesquisador e quer pesquisar sobre a obra do Freud, você viu que eu li muitas coisas técnicas que poderiam ser utilizadas como fonte de pesquisa? Se você é um curioso conhecendo o Freud agora, você pode estar com dificuldade na primeira parte que eu li, onde são citações puramente de Freud. Olha, eu li o começo ali do teu livro e não entendi.
Então você vai lá para a página onde tem as minhas citações, onde eu coloco em negrito ali, eu marco resenha, não é bem uma resenha, mas eu marco resenha de tal coisa. Vai ali, procura explicação que você vai achar um verbete claro, citando coisas do nosso dia a dia e com certeza facilitará seu entendimento. Escritor Helder Raimundo, Freud Além do Inconsciente, coleção Epopeia das Letras, volume 3, lendo como autor.